Bom dia, pessoal. Então, nós estamos dando continuidade ao estudo de número de oxidação, tá? E nesse estudo tinha algumas regrinhas lá da aula anterior que a gente vai relembrar agora. Então, lembrando, o nosso estudo é reações de oxirredução. Na reação de oxirredução, alguém doa elétrons e alguém recebe elétrons. Se você conseguir isolar esse fluxo de elétrons, você tem um fluxo de corrente elétrica, tá? E aí você tem, a partir de uma reação química, você tem a geração de corrente elétrica. Tudo bem? Para isso, nós precisamos determinar algumas regrinhas, e era isso que a gente estava estudando na aula anterior e vai continuar estudando nessa aula. Quais são essas regras para determinação do número de oxidação? Rapidinho, da aula anterior. Substância simples tem número de oxidação igual a zero. Hidrogênio, na maioria dos compostos, tem NOx igual a mais 1. Oxigênio, na maioria dos compostos, tem NOx igual a menos 2. Alguns elementos vão apresentar carga fixa. Quais são eles? Prata, NOx mais 1. Zinco, zinco, carga mais 2. E alumínio, carga mais 3. Elementos da família 1A têm carga mais 1 e elementos da família 2A têm carga mais 2, tá? Continuando aqui, todo átomo em um íon simples possui número de oxidação igual à carga do íon. Então, se aparecer assim, ó, um íon Al3+, qual que é o NOx? É a carga, 3+, tá? Então, essa é a próxima regra que a gente está estudando. Cálcio, carga 2+, qual que é o número de oxidação? Mais 2. Oxigênio, aqui ó, esse ânion de oxigênio, O2 menos. Então o número de oxidação é menos 2. Tudo bem? Flúor, menos 1. Então o número de oxidação é menos 1. Então, se aparecer um elemento na forma de íon, seja cátion, seja ânion, a carga que o elemento tiver vai ser o seu número de oxidação. Simples assim. A soma algébrica do NOx de todos os átomos em uma substância composta é igual a zero. O que isso significa? Eu tenho NaOH. A soma de todos esses NOx aqui, de todos esses números de oxidação, ele tem que ser igual a zero. Vejam vocês. O sódio é da família 1A. Então, qual que é a carga do sódio? Mais 1. O oxigênio é da família 6A. O oxigênio tem tendência a ter carga menos 2. Então, oxigênio NOx igual a menos 2. Hidrogênio tem carga igual a mais 1. Tá? Então, a soma aqui, ó, mais 1 do sódio, mais 1 do hidrogênio, com menos 2 do oxigênio, NOx igual a 0. Beleza, turma? Olha lá, ó, o cálculo. Deixa eu voltar aqui, desculpe. Al2O3, o óxido de alumínio. Né? Isso aí é chamado de bauxita, é o minério de onde se extrai o alumínio. E para se extrair o alumínio, deve ser aquecido a bauxita na falta de combustão, na falta de queima, só aquecimento, a quase 1000 graus Celsius. E daí desprende gás carbônico na presença de carvão, né? E se obtém um alumínio. Tá, vamos lá. O alumínio tem carga mais 3 e o oxigênio tem carga menos 2. A soma dos NOx tem que ser igual a zero. Agora observem o seguinte, os índices atômicos desses elementos nessa fórmula. Eu tenho 2 alumínios e tenho 3 oxigênios. Então a soma de todos os átomos aqui tem que ser igual a zero. Como que eu faço o cálculo? Eu vou pegar 2 alumínios vezes mais 3, tá? Mais 3, né? Somando todas as cargas aqui. 3 oxigênios menos 2.
2 vezes mais 3, mais 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 6 menos 6, igual a zero. Olha lá, ó. Mais 6 menos 6, igual a zero. Então, os NOx dos elementos, na soma dos NOx dos elementos, sempre tem que ser igual a zero. A soma algébrica do NOx de todos os átomos em um complexo é igual à carga do íon. Então, por exemplo, SO4 2-, você vai somar esses dois átomos aqui, tem que ser igual à carga desse íon. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? O enxofre é um daqueles átomos que varia muito o seu número de oxidação. Mas a gente sabe que o oxigênio, por ser extremamente eletronegativo, o seu NOx é igual a menos 2. Então vai ficar 4 vezes menos 2, vamos fazer o cálculo aqui, ó. X, que é o NOx do enxofre, tem um enxofre, né? 1 vezes X, mais 4, ó, o índice atômico aqui do oxigênio, tá? 4 vezes menos 2. Essa soma tem que ser igual à carga do íon, menos 2. Fiz a equação. X menos 8, ó, 4 vezes menos 2, menos 8, tem que ser igual a menos 2. Aí vem a pergunta. Que número somado a menos 8 tem que ser igual a menos 2? Aí nós vamos descobrir o número de oxidação do enxofre. Na maioria das vezes, pessoal, é dessa forma que na equação a gente descobre o número de oxidação dos elementos. Porque tem elemento que sofre bastante variação no número de oxidação, e é por aí que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Então, vejam lá, ó. 8 menos 2, né? Esse menos 8 passou lá, tá? Para o segundo membro, vai ficar com o número positivo. O valor de x é igual a mais 6, é a carga do enxofre. Então, faz o cálculo aí, ó. 6 menos 8 tem que ser igual a menos 2, tá? Fazer de cabeça. Então, alguns exercícios, né? Eu vou pedir também para que vocês treinem esses exercícios na apostila. Eu vou dar a página no documento e vocês vão ter que treinar bastante isso aí, tá, turma? Vejam lá. Nos compostos, ele deu um monte de composto químico aqui e daí ele está perguntando quais são os números de oxidação dos átomos de carbono. Bom, vamos fazer. A resposta aqui é mais 4, mais 2, 0 e menos 2. Ah, não resolveu. Mas vamos tentar resolver nós aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui com a caneta. Deixa eu ver se eu consigo, né? Aqui, ó. Carbono Cl4. Tá? O que eu vou ter que lembrar, pessoal? O cloro, ele é da família 7A. Então, o cloro, quando está ligado a um elemento de menor eletronegatividade que ele vai ter tendência a formar NOx igual a menos 1. Então, eu vou colocar aqui um átomo de cloro tem carga igual a menos 1. Tudo bem? 4 vezes menos 1, menos 4. Eu vou fazer aqui em cima, aproveitar esse espaço para a gente poder resolver. A soma do NOx tem que ser igual a zero. Qual que vai ser o NOx, o número de oxidação do carbono? Que fecha essa soma. Né? Que número que somado a menos 4 tem que ser igual a zero? A carga do carbono vai ter que ser mais 4. Né? Como tem um átomo de carbono aqui que não aparece o seu índice atômico, então é 4 divididos por 1 é mais 4. Tudo bem? Então esse é o NOx do carbono. Ok? Vamos pegar agora o próximo elemento lá, o CHCl3. Então eu tenho carbono, hidrogênio e o cloro, com 3 átomos de cloro. A soma desses NOx tem que ser igual a zero. Cloro de novo. Né? Cloro como elemento mais eletronegativo, o NOx do cloro tem que ser igual a menos 1. 3 vezes menos 1, menos
3. Turma, qual que é a carga do hidrogênio quando ele está ligado a alguns elementos não metálicos? Geralmente a carga é mais 1. Lembram lá? Isso aí é aquelas regras lá, né? Substância simples, NOx igual a 0, hidrogênio carga mais 1, oxigênio carga menos 2, né? A gente tem que lembrar disso, né? Família 1A carga mais 1, família 2A carga 2 mais, soma dos NOx dos elementos neutro igual a 0, soma dos NOx de um íon igual a carga do íon, tá? Tudo isso aí a gente tem que lembrar. Mas fazendo aqui o cálculo, então mais 1 divididos por 1, porque tem um átomo de hidrogênio, esse hidrogênio vai ter carga mais 1. Que número somado a mais 1 e diminuído de menos 3 vai ser igual a 0? Mais 1 menos 3 vai ser igual a menos 2. Então eu preciso de mais 2 aqui. Mais 2 divididos por 1, né? A carga vai ficar igual a mais 2. Beleza? Então, esse segundo elemento apresenta NOx mais 2. Bom, eu acho que vocês já pegaram. Eu vou fazer mais um aqui, depois a gente vai para o próximo exercício, né? Para vocês fixarem bem esse conteúdo aí. Vamos lá. Vamos escrever o próximo lá. CH2Cl2. CH2Cl2. Família 7A, né? Tem em substância composta, carga dos elementos da família 7A, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. O NOx tem que ser igual a 0. Hidrogênio, em substância composta, geralmente o NOx igual a mais 1 vezes 2, mais 1 vezes... Desculpe, pessoal, fiz errado aqui, ó. Vamos voltar aqui, vamos apagar. O hidrogênio, ele tem NOx mais 1, né? Então, mais 1 vezes 2 hidrogênios, carga mais 2. Que número somado a mais 2 e diminuindo de menos 2 vai ser igual a 0? É o 0. Então, o NOx desse átomo de carbono é igual a 0. Ok, turma?